É muito importante que a gente comece falando desse dilema de paixão versus performance. Na carta ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, de 2 a 5, o Senhor Jesus começa elogiando uma igreja de alta performance. E diz: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. O que eu vejo aqui, nessas 3 declarações, obra, labor e perseverança, é uma progressão. Obras mostra que eles eram ativos. Labor fala de gente que trabalha até cansar, que realmente se doa. Mas perseverança é quando você só continua, não necessariamente apenas porque está motivado ou faz o que tem que fazer, mas norteado por um forte senso de propósito e compromisso. Alta performance. Era uma igreja que tinha resiliência. Isso tem que ser destacado. E de suportastes provas por causa do meu nome, não desfalecestes. A igreja tinha controle de qualidade. O que mostra não necessariamente que eles eram críticos ou exigentes, mas que eram sérios, comprometidos. E diz: puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou pensa na igreja, que quando você olha a descrição, qualquer pastor disse: eu aceitaria cuidar dessa turma. Gente de alta performance. Mas o Senhor diz: mas tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você apresentar um alto nível de performance e um baixo nível de paixão. Pastor, o senhor está dizendo que a performance não é importante? Não. Estou dizendo que a performance não substitui a paixão. Se ela for o efeito colateral da paixão, se ela for o desdobramento e a consequência da paixão, ótimo. Se ela for a substituição, péssimo. E quando nós entendemos essas verdades, isso precisa reorganizar a nossa vida e a nossa atitude. Naquele dia, chorando naquela sala, aqui ao lado, há 10 anos atrás, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: você lembra aquela história do supermercado? Eu falei: lembro. A verdade, já não lembro todos os detalhes, mas a história eu me lembro muito bem. Um dia desse, sentei com a Kelly e falei: quem era o casal? Eu falei: eu acho que era fulano. Ela falou: não era fulano. Não pode ser por causa... A verdade é que alguns desses detalhes eu não tenho, mas a história para mim é nítida e clara. Eu acho que eu estava no meu primeiro ano como pastor. E eu fui chamado para mediar uma discussão. Eu fui chamado para mediar um problema que um casal teve. Na verdade, a gente brinca que o casal crente não briga, tem excesso de comunhão. Eles tiveram um exagero na comunhão. E aí fui chamado para mediar a conversa. Eu chego, pensa no marido indignado. Quando eu cheguei, já fui protestando: pastor, essa mulher é louca. Então eu falei: calma, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. O que aconteceu? Pastor, eu lembro que na época, que era recém-casado, que me parecia muito tempo de casado. Eles estavam com cerca de 20 anos. Não sei se era perto de completar ou recém-completado. Vou deixar aqui no cerca, mais ou menos. Eu lembro que falou: nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Pastor, eu odeio supermercado. Eu falei: não é só você, o sindicato é grande. Mas e daí? Foi daí que eu resolvi agradar a mulher. Depois de 20 anos. Eu resolvi ir com ela no supermercado. E essa louca me chega e diz: eu não quero que você nunca mais vá comigo no supermercado. E estava revoltado. E a mulher serena, tranquila, esperando a vez dela, com um sinalzinho assim. Depois dele falou eu. Aí quando ele encerrou mais ou menos, falei: sua vez. Ela já começou assim: pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Irmão, nem deu para ela continuar, ele quase demoniou. É uma louca, estou falando, tem testemunho, eu vou chamar. Já queria trazer os filhos. Falei: para, é a vez dela agora. Eu falei: irmã do céu, eu estou com dificuldade de acreditar que ela só não queria que ele fosse no supermercado. Eu falei: eu sei que as mulheres não são todas iguais. Talvez você não seja daquelas que quer discutir a relação no supermercado, mas você nem querer que ele fosse. Eu falei: me explica isso, que agora até eu estou duvidando. Ela falou: pastor, então vou explicar. Eu não queria que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. Eu fiquei que nem você, pensando, tentando entender a profundidade da declaração. Eu falei: me ajuda um pouco mais? Ela disse: pastor, para ele ir do jeito que foi, ficar olhando o relógio, reclamando, está demorando. Parece que ele estava se infligindo um castigo, uma autopunição. Ela disse: pastor, eu amo meu marido, ele está bravo comigo, mas eu amo meu marido, eu quero melhor para ele. Para ele ir sofrer do jeito que ele sofreu, eu não quero que ele sofra mais. Então o que eu queria não é que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. E se ele não quer ir, então que nunca mais vá. Eu tive que concordar com ela. Falei: velho, tu ganhou o alvará, a libertação que você queria, está resolvido, vamos acelerar isso.
Eu achava a história divertida, mas 10 anos atrás ali o Espírito Santo falou comigo. E ele falou comigo, você lembra daquele episódio? Eu falei, lembro. Ele disse, pois bem, há um paralelo que eu quero que você entenda. Ele diz, o que eu queria não é que você me buscasse. O que eu queria é que você quisesse me buscar. Sabe, eu já vou te mostrar esse meu segundo ponto, depois de falar da performance versus paixão, que o propósito pelo qual eu e você existimos é buscar a Deus. Mas Deus não quer apenas que a gente busque. Ele quer que a gente queira buscá-lo. E o que ele falou naquele dia, ao mesmo tempo que a sua intenção de ler mais a Bíblia é boa, irmão, eu tinha que ler várias vezes, mas eu não estava de folga. O dia continuava corrido. Então eu chegava em casa, depois que o dia acabava, aí eu começava as minhas horas de leitura bíblica. Eu sou um cara que eu troco a noite pelo dia fácil, eu sou notívago. Mas isso é bom quando você pode trocar pelo dia e dormir de dia. O problema é que eu estava num ritmo de vida comum, era o ano inteiro. Então não tinha como ficar madrugada, acordado e dormir até tarde depois. Então, na primeira semana é uma coisa. Eu já estava há 1 mês e meio naquele ritmo, dormindo bem menos. Então chegava ali 2, 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia. E o Senhor começou a falar ao meu coração. O que você está fazendo ao só melhorar a performance é quase que se infligir uma autopunição, um autocastigo. Agora, vamos ficar aqui lendo a Bíblia e tornar esse tempo chato e enfadonho, mas vamos cumprir com o compromisso. Eu comecei a perceber que há uma diferença entre você buscar e você entender o que é buscar do jeito que Deus espera. Eu sei que a partir daquele dia tem uma frase do renomado escritor C.S. Lewis, que ela ganhou um significado completamente novo para mim. C.S. Lewis costumava dizer, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E diz, se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E na verdade, eu concordo plenamente com ele. Irmão, se Deus é tudo que a Bíblia diz que é, se o nosso relacionamento com ele pode ser tudo o que a gente entende na palavra que é. Deus não nos chamou apenas para viver uma vida religiosa. O Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Desde o Éden, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele queria estar todo dia junto, tinha uma visita diária. Ele está dizendo, eu quero ter comunhão com vocês, criaturas. Eu quero me relacionar com vocês. Esse tem sido o anseio de Deus ao longo da existência da humanidade, desde o começo. É o propósito de Deus. Deus não queria apenas que eu e você abraçássemos o livrinho das regras e disséssemos, vamos andar direitinho, fazer tudo direitinho, fazer porque tem que ser feito. Na verdade, o que Deus espera é que a gente dê o devido lugar a Ele. Então vamos lá, gente, se isso tudo é verdade, então tem infinita importância. Se não é, e a conversa mole, não merece importância nenhuma. Mas a maioria de nós acaba vivendo a vida cristã, dando a Deus e às coisas de Deus um moderado grau de importância. Não quer dizer que não tem. Você está aqui, domingo após domingo, está tentando viver a vida cristã, mas muitas vezes Jesus não está nesse lugar, onde Ele é mas tão importante, que o resto perde a importância diante do lugar que Ele ocupa.